Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes da Rádio Noroeste. Na coluna Panorama Regional desta semana, vamos falar de um assunto de extrema importância que está diretamente ligada com o nosso futuro e de nossos descendentes. Trata-se do aquecimento global e das mudanças climáticas, cujos efeitos já são sentidos em todo o mundo e no nosso dia a dia. Na última segunda-feira, dia 9, o painel intergovernamental para mudanças climáticas da ONU, o IPCC, na sigla em inglês, divulgou um relatório que traz dados alarmantes e estarrecedores. O relatório mostra que o aquecimento global está se desenvolvendo mais rápido que o esperado pelos cientistas e que isto está acontecendo em consequência da exploração predatória da natureza. Atualmente, a temperatura média da Terra subiu quase 1,1 graus Celsius e deve bater um marco de 1,5 graus Celsius até meados da década de 2030. Se tudo continuar como está. Para piorar, o mais provável é que passe dos 2 graus Celsius entre 2040 e o início de 2050. O que pode gerar uma catástrofe imensa para a humanidade. Pela primeira vez, o órgão ligado à ONU quantificou o grau de influência das mudanças climáticas, a frequência e a intensidade de eventos extremos, como secas prolongadas, ondas de calor, tempestades, furacões. Este desequilíbrio deve levar a constantes ondas de calor ou frio extremos, tempestades mais intensas, aumento do nível da água dos oceanos, que levará à inundação de boa parte de áreas costeiras. Reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo destaca que ondas de calor já triplicaram no mundo atual, em comparação com o período de 1850 a 1900, antes das atividades humanas aumentarem a concentração de gases do efeito estufa na atmosfera. Variações extremas de temperatura que aconteciam uma vez por década, hoje podem ocorrer quase 3 vezes no mesmo período. Já as temperaturas extremas, mais raras, que ocorriam uma vez a cada 50 anos, entre 1850 e 1900, hoje tem probabilidade de ocorrer quase 5 vezes no mesmo período. Resume a reportagem da Folha. No Brasil, o cenário de aquecimento global aponta para secas cada vez mais severas, chegando à desertificação de áreas como a região da floresta amazônica e também do Cerrado brasileiro. Importante lembrar que esta floresta, alvo de devastação incentivada pelo governo Bolsonaro, regula o regime de chuvas aqui na região sudeste. Sem ela, a região que habitamos vira também um deserto. E o bioma do Cerrado
é um local também de reserva e produção de água. O agravamento deste cenário não é novidade e nem falta de aviso de cientistas, climatologistas e ambientalistas, que há no mínimo 4 décadas vêm alertando sobre os efeitos da emissão do gás carbônico, das queimadas, da destruição de florestas sobre o equilíbrio ambiental do planeta. Diante de tal situação, é urgente desenvolver políticas que possam reduzir o impacto dessas mudanças e mudar o estilo de vida baseado no consumo desenfreado e exploração predatória da natureza. A maior parte da emissão de carbono é consequência da queima de combustíveis fósseis derivados do petróleo. Assim, a insistência na prioridade no transporte individual através de veículos, em detrimento do transporte coletivo, das ciclovias ou de investimentos em transportes ferroviários, contribui para o agravamento do problema. Mesmo sendo um tema que requer mobilização e ações globais, também é necessário pensar o enfrentamento a partir de políticas locais. Em Campinas, uma das cidades com transporte caro e que não atende satisfatoriamente a população, foram investidos vultosos recursos na obra do BRT. Porém, a obra, ainda inconclusa, não inclui a valorização, a construção das ciclovias para o deslocamento de lazer e deslocamento cotidiano para o trabalho, para a escola. E a possibilidade de integração com outros modais que podem ser desenvolvidos, como, por exemplo, o modal ferroviário que já citamos. Outro ponto importante é que as cidades devem se preparar para enfrentar eventos climáticos extremos, como chuvas intensas, ondas de frio, calor e secas prolongadas. Aqui em Campinas, por exemplo, observamos que a Defesa Civil, órgão responsável pelo conjunto de medidas de prevenção, socorro, assistência, recuperação, destinadas a evitar consequências danosas de eventos previsíveis e proteger a população quanto a eles, nos últimos anos tem seu orçamento incerto quanto aos valores, além de cortes expressivos, o que dificulta muito a elaboração de um planejamento adequado e a regularidade de recursos compatíveis com essas tarefas. Se considerarmos desde o ano de 2015 até agora, o orçamento da Defesa Civil Municipal caiu pela metade do seu valor. Nas últimas décadas, a predominância do discurso neoliberal que incentiva a desigualdade e o consumo individual desenfreado e demoniza os investimentos públicos levou a humanidade a esse ponto limite. Portanto, não será do setor privado que virá a saída para essa situação, como tenta fazer crer a grande mídia. Mais do que discursos, conferências, propagandas e promessas, é necessário ações imediatas, investimento em larga escala em energias limpas, reflorestamento, recuperação de áreas degradadas, meios de transporte não emissores de gases de efeito estufa e, principalmente, superar o modo de vida capitalista, baseado no consumo
e na destruição da natureza. O que está em jogo é a continuidade da vida no planeta. Até a próxima coluna Panorama Regional e um forte abraço do professor Paulo Búfalo.